Olá, é uma satisfação participar desse congresso e apresentar o artigo intitulado Educação e a influência das redes sociais na construção da identidade juvenil e os desafios éticos no ambiente digital. Este trabalho é de autoria de Maria Cláudia Ferreira Coutinho e Valfrido Menezes e insere-se no campo da educação em diálogo interdisciplinar com a sociologia, a ética e a psicologia. O artigo propõe uma reflexão crítica sobre os impactos das redes sociais na formação de crianças e adolescentes, com ênfase no fenômeno do cyberbullying e nas dinâmicas de violência simbólica que atravessam o ambiente escolar. Ao longo da apresentação, de forma breve, serão destacados o contexto do estudo, seus objetivos, os principais referenciais teóricos e as reflexões centrais desenvolvidas no artigo. Pensar a educação na contemporaneidade, diante das constantes transformações sociais, especialmente as impulsionadas pelas redes sociais, nos leva a refletir sobre mudanças profundas que atravessam a sociedade brasileira e o cotidiano escolar. A escola, enquanto segundo espaço de socialização de crianças e adolescentes, sempre foi um lugar de aprendizagem, construção de vínculos e desenvolvimento das relações interpessoais. No entanto, hoje enfrenta novos desafios decorrentes dessa presença intensa das tecnologias digitais e das redes sociais. Nesse contexto, observamos um fenômeno ambíguo. Por um lado, as redes sociais ampliam o acesso à informação e oferecem novas possibilidades de aprendizagem. Por outro, produzem efeitos negativos que impactam o desenvolvimento cognitivo, emocional e social dos estudantes. Entre esses efeitos, destacamos a redução dos processos de reflexão crítica, a superficialização das relações e a intensificação de práticas de humilhação, exclusão e violência simbólica. A presença crescente de adolescentes em ambientes digitais tem transformado as formas de interação social e a construção da identidade juvenil de forma profunda. Plataformas como Instagram, TikTok, WhatsApp, Twitter tornaram-se espaços de visibilidade pública nas quais reconhecimento, status simbólico e aprovação social são constantemente disputados. Como alerta Marilena Chauí, essa lógica do ser visto pode produzir subjetividades marcadas pelo narcisismo e pela depressão, gerando novas formas de sofrimento psíquico. E é nesse cenário que emergem situações de humilhação, exclusão e cyberbullying, impactando diretamente a vida escolar. O cyberbullying é caracterizado por ataques intencionais e repetidos em ambientes virtuais. Expressa não apenas conflitos individuais, mas dinâmicas sociais mais amplas, atravessadas por disputas simbólicas, relação de poder e pela fragilidade de vínculos contemporâneos. Diante disso, torna-se fundamental compreendê-lo de uma forma crítica, situando-o no campo educacional e nas transformações sociais da atualidade. E diante desse contexto, o objetivo geral desse estudo foi compreender o cyberbullying no ambiente escolar a partir de uma perspectiva interdisciplinar, articulando contribuições da sociologia, da educação, da ética e da psicologia. De forma mais específica, buscamos analisar as redes sociais, como elas operam como campos de disputa simbólica, influenciando a construção da identidade adolescente e a reprodução dessas práticas de violência simbólica. Além disso, o estudo reflete sobre o papel da escola e da educação ética na prevenção do cyberbullying, destacando também a importância da formação crítica, da empatia e da responsabilidade do uso de tecnologias digitais. Para compreender o fenômeno do cyberbullying na contemporaneidade, partimos da compreensão de que as redes sociais se constituem como espaços educativos e éticos, mas também como espaços intensos de conflitos simbólicos. Observa-se entre os adolescentes a banalização do sofrimento alheio. Muitas vezes ela vem disfarçada de forma de brincadeiras que ultrapassam limites éticos e produzem a humilhação, a exclusão e a violência simbólica. Essa banalização ela dialoga com a reflexão de Hannah Arendt sobre a naturalização do mal na vida cotidiana. E as redes sociais acabam operando segundo uma lógica de visibilidade, engajamento e competição simbólica. Quanto mais chocante ou cruel o conteúdo, maior tende a ser a sua circulação. Nesse cenário, a dor do outro pode ser instrumentalizada como estratégia de afirmação identitária. A partir de Pierre Bourdieu, compreendemos esse espaço digital como um campo social, no qual diferentes formas de capital simbólico são disputadas: as curtidas, os comentários, compartilhamentos
Elas funcionam como mecanismo de reconhecimento e distinção, reforçando hierarquias e exclusões. O cyberbullying, então, nesse sentido, não é apenas um ato isolado, mas uma expressão de estruturas sociais internalizadas. Bauman contribui ao afirmar que vivemos em uma modernidade líquida, marcada por vínculos frágeis e descartáveis. E nas redes sociais, essa fluidez ela intensifica a vulnerabilidade dos sujeitos que oscilam entre o desejo de pertencimento e o medo da exclusão. Esse ambiente digital também é atravessado pela lógica do desempenho, descrita por Byung-Chul Han, na qual os sujeitos são pressionados a performar sucesso, visibilidade e aceitação constante. A frustração diante dessa exigência pode se converter em agressividade e violência simbólica. Por fim, dialogando com Foucault, compreendemos as redes como panópticos digitais. Espaços de vigilância permanente nos quais os indivíduos internalizam o olhar do outro e regulam seus próprios comportamentos. Esse conjunto de dinâmicas cria um terreno fértil para a intensificação do cyberbullying no contexto escolar. E já do ponto de vista educacional, o cyberbullying ele pode ser compreendido não apenas como um problema individual ou moral, mas como resultado dessas dinâmicas sociais, simbólicas e formativas. Nessa direção, dialogando com Paulo Freire, para quem a educação é uma prática de liberdade e de conscientização, no contexto digital, isso significa formar sujeitos capazes de ler criticamente as relações de poder e os discursos que circulam nas redes sociais. Para Freire, ninguém se liberta sozinho. Assim, o enfrentamento do cyberbullying exige mais do que ações punitivas. Exige diálogo, escuta, empatia e reflexão ética. Do ponto de vista psicológico, o estudo dialoga com a psicologia analítica de Carl Gustav Jung, especialmente o conceito de sombra, no qual o contexto das redes sociais, conteúdos psíquicos reprimidos podem ser projetados sobre outros, manifestando-se em atitudes de hostilidade e humilhação. Propomos assim, então, a noção de uma sombra coletiva digital, na qual agressividade e insegurança são amplificadas pelos ambientes virtuais, especialmente entre adolescentes em processo de construção identitária. As reflexões apresentadas nesse artigo não têm como objetivo condenar a escola, mas propor uma leitura crítica e criativa desse cenário. O cyberbullying é compreendido como um fenômeno social, simbólico, psicológico e educativo. Tanto vítimas quanto agressores precisam ser compreendidos em sua complexidade, o que reforça a necessidade de intervenções educativas, preventivas e psicossociais. Educar hoje é transformar o olhar panóptico em um olhar solidário. É formar sujeitos éticos, críticos e afetivamente inteiros, capazes de habitar o mundo digital com responsabilidade, lucidez e humanidade. Muito obrigada.